Desigualdade é um conceito matemático que aparece em vários contextos. E nesse vídeo a gente vai resolver algumas desigualdades. Além de resolver, a gente vai também transformar isso em intervalo, que também aparece em outras situações, e também representar esses intervalos na forma gráfica, ou a solução dessas desigualdades na forma gráfica. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício que a gente vai fazer é o exercício 1 da seção 1.6 do livro de calcular da dívida Miriam, que pede para a gente determinar os intervalos de números que satisfazem as desigualdades abaixo. Então, eu escolhi essas 5 desigualdades para a gente resolver nesse vídeo e fazer a representação gráfica. A gente vai ter um intervalo de números que vão satisfazer essa desigualdade e a gente vai representar lá na reta real. Então, começamos aqui com o item A. O item A é a situação mais simples que a gente pode ter. É uma desigualdade que é uma desigualdade do primeiro grau. A maior potência que aparece aqui são potências 1 para x. E a gente não tem nem divisão, nem multiplicação ali de termos envolvendo o x. Então, facilita bastante a resolução. Quando a gente vai passar para o outro lado algum número, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz para a equação, vai trocar o sinal. Então, aqui a ideia é passar todos os termos que tem x para um lado e todos os que não tem x para o outro lado. Eu vou colocar esse menos x aqui para esse lado. O 3 está positivo, vou trazer o x para cá positivo. E vou levar esse 5 para o outro lado negativo. 3 menos 5 é menor que 3x mais x. Ou seja, menos 2 é menor que 4x. Para a gente finalizar, a gente precisa levar esse 4 aqui para o outro lado, dividindo, então, menos 2 dividido por 4 é menor que x. E se a gente quiser, a gente pode simplificar esse 2 sobre 4 e vira 1 meio. Então, menos meio é menor que x. Todos os x que satisfazem essa desigualdade vão ter que ser maior que menos meio. Então, 0, 1, qualquer número positivo. O intervalo que a gente vai estar falando vai ser de menos meio até infinito positivo aqui. E eu coloquei esse símbolo aqui de parênteses para representar um intervalo aberto, porque aqui a gente tem uma desigualdade estrita, então ele não tem aquele igual, não pode ser igual a menos meio, só maior que menos meio, estritamente maior que menos meio. A representação gráfica disso seria a reta real, então a gente marca esse ponto menos meio. Vou colocar uma bolinha aqui que tem o interior dela vazio, né, aberto, para representar que a gente não pode considerar esse ponto. E como a gente quer só ali para valores maiores que menos meio, a gente vai marcar, vai destacar de alguma forma esse lado aqui, onde o x é maior que menos meio. E assim a gente já resolve aqui a primeira questão. Um detalhe importante que eu quero mencionar aqui, eu deixei o x para esse lado aqui, sabendo que a soma deles seria positiva. Mas, se a gente for passar um termo para o outro lado dividindo, como a gente levou esse 4 para o outro lado dividindo, e esse termo for negativo, a gente vai precisar mexer na desigualdade, ela vai inverter. Mais à frente a gente vai ver uma situação que isso acontece. E agora a gente vai fazer o item B. O item B ele é um pouquinho mais complexo do que a gente estava ali no exemplo A. Aqui a gente já tem frações para trabalhar. Como é desigualdade ou quando é equação, o processo de resolução é o mesmo. Se tem fração, a gente vai ter que juntar essa fração numa só. Então, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum aqui, no caso aqui de 3, 4 é 12. 12 dividido por 3 é 4, vezes o 1 que está aqui em cima. 12 dividido por 4 é 3, vezes o 3x. 12 dividido por 3 é 4, vezes o 1 menos x. Vou fazer aqui a distributiva, no termo aqui 4 vezes 1, 4 vezes menos x. Aqui também vou fazer essas multiplicações e vou encontrar essa expressão. 4, 9x e 4 menos 4x. Agora, eu vou passar esse 12 que está no denominador para cá, multiplicando, e vou juntar aqui os termos. Então, vai ficar 12 vezes 2x menos 5, 4 mais 4, 8,
9x menos 4x é 5x positivo, né? Aqui a gente pode juntar só os termos que têm a mesma potência de x, então a gente pode juntar a constante com constante e o 9x com menos 4x. Vou fazer agora a distributiva aqui com o 12. 12 vezes 2x é 24x, 12 vezes menos 5 é menos 60, e aqui a gente mantém igual. Vou passar esse 5 que tem o x para o outro lado junto com esse 24, então 24x menos 5 vai ser menor que 8 mais o 60, né? Ele está negativo, vem para cá, mais 24 menos 5 é 19x, que é menor que 68. Para fechar, e como esse 19 ele é positivo, a gente vai levar ele para o outro lado dividindo. Então, x é menor que 68 sobre 19. Significa que no nosso intervalo vai ser só os pontos x que são menores que esse 68 sobre 19. Então, vai vir lá de menos infinito até o 68. E, de novo, a gente tem uma desigualdade estrita. Então, não pode aparecer esse valor 68 sobre 19. Graficamente, a gente vai ter a nossa reta real, vai marcar esse 68 sobre 19. Marcamos aqui com uma bolinha e o interior dele vazado, né? Para que a gente represente que não pode conter aquele ponto. E como a gente quer só para valores menores, a gente vai estar com esse lado aqui. A gente tem que destacar esse lado de alguma forma. Assim é a solução na forma de intervalo e assim é a forma gráfica da solução dessa desigualdade aqui. Vamos para o item C agora. O item C, ele ainda é um item simples de ser trabalhado, mas ele tem duas desigualdades. Não importa quantas desigualdades a gente tem ali. Se a gente fizer uma operação de um desses termos em algum lado, tem que fazer em todos eles. Então, aqui, por exemplo, a gente vai querer isolar o x aqui no meio, porque é o único lugar que tem o x. Então, a gente vai passar esses 3 aqui para os dois lados ali da nossa desigualdade, das nossas desigualdades. Então, esse 3 vai para os dois lados como mais 3. Então, 2 mais 3, menos 7 mais 3. E eu mantenho as desigualdades normalmente. 2 mais 3 é 5. E menos 7 mais 3 é menos 4. Agora vem a situação que eu mencionei anteriormente. Esse menos 3, ele tem que passar dividindo os outros termos ali, né? Tem que passar ele aqui dividindo. Só que ele é negativo. Se ele é negativo, eu vou precisar inverter essas desigualdades. Ou seja, o 5 vai dividir por menos 3, o menos 4 vai dividir por menos 3, mas olha essa desigualdade. Ela estava olhando ali para o 5, agora ela vai olhar para o x. Aqui é a mesma coisa. Essa desigualdade antes estava olhando ali para o x e agora vai olhar ali para o menos 4. Eu preciso inverter ela de ordem. Mas se ela é uma desigualdade estrita, ela vai continuar sendo estrita. Se ela tem o igual, ela vai manter o igual. Nesse caso, então, a gente conclui que o x está entre menos 5 terços e 4 terços. A gente pode representar isso agora na forma desse intervalo, de menos 5 terços até 4 terços. E graficamente a gente vai marcar esses dois pontos. Os 5 terços com a bolinha aberta ali, vazada, porque a gente não está incluindo, é uma desigualdade estrita. E o 4 terços como uma bolinha fechada, toda pintada para dizer, olha, o 4 terços ele inclui na solução dessa nossa desigualdade. E como a gente quer só ali no meio, a gente destaca ali o intervalo, né, a parte aqui entre o menos 5 terços e o 4 terços. Uma outra forma de a gente resolver essa desigualdade é separar em duas desigualdades. E aí, uma a gente chegaria nessa solução, x maior que menos 5 terços, e na outra a gente chegaria com x menor ou igual que 4 terços. E aí, no fim, a gente faz a interseção desses dois intervalos e conclui a mesma coisa. Vamos agora ao item D. O item D agora a gente tem uma divisão e o x está no denominador. Diferente lá do item B, que a gente também tinha fração, só que o x estava no numerador sempre. Aqui não, agora ele está no denominador. E nesse caso aqui, como a gente não sabe quem é esse x, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Quando a gente for levar ele para cima, passar ele para o outro lado, se ele for negativo, vai inverter a desigualdade.
Então, nesse caso aqui, quando tiver x no denominador, a gente vai precisar separar em casos. O primeiro caso é x positivo e o segundo caso, x negativo. Se o x for zero, não vai satisfazer isso aqui. Então, não vai ter como a gente dividir por zero. Então, eu não vou nem considerar esse caso. Se o x é maior que zero, a gente está falando que 5 sobre x é menor que 3 sobre 4. E eu vou passar esse x para o outro lado, multiplicando o 3. Vou manter a desigualdade porque o x é positivo. E o 4 vezes 5, que dá 20. Então, 20 menor que 3x. Posso passar esse 3 agora dividindo e eu concluo que x tem que ser maior que 20 sobre 3. E a gente vai estar com esse intervalo de solução. O x é maior que zero e o x ele é maior que 20 sobre 3. Cuidem com essa desigualdade da forma que a gente fala. A gente sempre vai falar o maior para onde a desigualdade está olhando. Então, eu posso falar o seguinte: x é maior que zero ou zero é menor que x. Aqui é a mesma coisa. O 20 terços é menor que x ou x maior que 20 terços. Então, nos dois casos, eu vou ter, nessas duas desigualdades aqui, eu vou ter que x é maior que zero e x é maior que 20 terços. Eu tenho que olhar a desigualdade que satisfaz as duas condições. Então, o 20 terços, como ele é maior que zero, eu vou pegar apenas de 20 terços para cima, de 20 terços ao infinito. A parte ali entre 0 e 20 terços não satisfaz essa segunda aqui desigualdade. Graficamente, o que a gente vai ter? A gente vai marcar o 20 terços, de novo aberto, como é uma desigualdade estrita, e aí eu vou marcar a parte de 20 terços para cima. Agora, a gente vai para essa segunda condição, x menor que zero, e aí quando eu passar esse x para cá, vai inverter a desigualdade. Vai ficar os mesmos números, né? Porque é 3 vezes x e 4 vezes 5, então 20 vai ser maior que 3 sobre x. Vou passar o 3 para o outro lado dividindo. X tem que ser menor que 20 sobre 3. Só que aqui a gente tem um problema, que é a relação entre essas duas condições. Essa é a condição que eu impus para a gente poder conseguir trabalhar com a desigualdade e não cometer nenhum erro. Então, aqui eu sei que eu preciso inverter a desigualdade, que eu vou passar esse x para o outro lado multiplicando. E essa aqui foi a consequência da desigualdade. Então, tem que satisfazer essas duas condições. O x tem que ser menor que 20 sobre 3, foi o que a gente concluiu, e o x também tem que ser menor que zero. Para ele ser menor que essas duas coisas, que 0 e que 20 sobre 3, ele tem que ser menor que zero, porque ele tem que satisfazer as duas. O zero é menor que o 20 sobre 3, então ali o 20 sobre 3 até zero não vai satisfazer as duas condições, porque não atende a essa primeira. Então, o intervalo da solução para esse caso aqui é de menos infinito a zero. E aí, a gente vai marcar aqui o zero, aberto de novo, e vai pegar toda essa parte abaixo do zero. Então, na reta real, os pontos que não satisfazem essa desigualdade são nesse intervalo de 0 a 20 sobre 3. O resto, o que vai ali para as extremidades, sempre vai funcionar, sempre vai satisfazer. Aqui, quando a gente dividiu em casos, a gente precisa que as duas condições sejam satisfeitas. Esse x maior que zero e x maior que 20 sobre 3. E aqui também. Então, nos casos, a gente precisa que atenda as duas condições. Só que, no fim, a união desses casos vai ser a solução da minha desigualdade. Por isso que, no fim, a solução é a união desse intervalo com esse intervalo aqui, que a gente representou graficamente dessa forma. E vamos ao item E, x² menor ou igual que 9. Aqui é a mesma ideia, tá? Porque ali a gente tem o x², é como se fosse um x vezes x. Então, a gente vai precisar tomar cuidado para saber se esse x é positivo ou negativo. Então, dividimos em casos. Aqui eu não vou colocar o zero, porque 0 ao quadrado é 0, que é menor ou igual que 9. Então, o zero eu sei que é uma solução desse problema, diferente do outro que a gente não podia ter o zero como solução. E, inclusive,
ele nem aparecia aqui, ele já foi descartado, né? Fica aberto. Mas aqui a gente vai ter como solução. Então, lá no final, eu preciso que o zero seja uma solução, esteja no intervalo, que é a solução dessa desigualdade. Mas para fazer a análise, eu vou deixar sem esse zero aqui. Então, quando x é maior que zero, significa que a resposta, né? Porque a ideia é a gente passar esse 2 como raiz, só que quando eu passo como raiz numa igualdade, aparece o mais ou menos. Aqui, como a gente está trabalhando com desigualdade, a gente precisa tomar cuidado. Se o x é maior que zero, então o x tem que ser menor ou igual que raiz de 9. Só a parte positiva ali, não o menos raiz de 9. Então, o x vai ser menor ou igual que 3. E, unindo essas duas coisas, eu vou ter que o x tem que ser maior que zero e menor ou igual que 3. Ou seja, do intervalo de 0 a 3. Tá? Aqui a gente vai ter, tem que ser maior que zero e menor igual que 3. Então, vai ficar um intervalo pequenininho, diferente do outro que a gente pegava lá para o infinito. Se a gente for agora para essa segunda condição, a gente vai mudar a desigualdade, porque o x é menor que zero. Então, precisa inverter a desigualdade. Então, x vai ser maior ou igual que menos raiz de 9. Aí, a gente acrescenta o sinal de menos. Ou seja, x maior ou igual que menos 3. E aí, olhando a interseção dessas duas condições, x menor que 0 e x maior que menos 3, vai ficar o intervalo de menos 3 a 0. Quando a gente olha aqui no menos 3, eu coloquei o colchetes, porque a gente está com uma desigualdade agora que tem o igual. Então, a gente tem que incluir o menos 3 e o 3. O zero não, porque a gente deixou estrito aqui, mas poderia colocar zero, porque a gente já viu que zero é uma solução dessa desigualdade. Agora, a gente vai fazer a união desse intervalo, e aí a gente vai marcar o ponto menos 3, o ponto 3. Como a gente sabe que é de menos 3 a 0 e depois de 0 a 3, vai ser esse interior aqui entre menos 3 e 3. Então, a solução é o intervalo de menos 3 a 3, incluindo o zero. Uma outra forma de resolver esse problema sem dividir em casos é olhando para o módulo. A gente tem uma propriedade de módulo que fala que se o módulo é menor ou igual que o número, significa que o x está entre menos esse número e mais esse número. Se o módulo de x é menor ou igual que 2, significa que o x está entre menos 2 e 2. Estendendo isso para quadrado, como o x quadrado é sempre positivo, mais ou menos a ideia do que o módulo faz aqui, se o x quadrado é menor ou igual que a, significa que o x vai estar entre menos a raiz de a e mais a raiz de a, que foi o que a gente analisou aqui e viu que dava aqui. Então, se o a aqui for 9, vai ficar menos raiz de 9, que é menos 3, até raiz de 9, que é 3. Então, é a mesma ideia, tá? Aqui a gente fez mais esmiuçado e aqui sairia mais direto. Essa aqui seria mais eficiente, mais rápida de a gente resolver essa desigualdade. E assim a gente finaliza a resolução desses exercícios, dessas desigualdades. Sempre tomar cuidado com o termo, se a gente vai passar para o outro lado, multiplicando ou dividindo números que podem ser negativos. Às vezes já vai estar ali, por exemplo, menos 4, menos 5, e aí a gente já inverte direto, mas quando a gente não sabe, quando a gente quer passar o x e a gente não sabe se x é positivo ou negativo, tem que dividir em casos. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como é que funcionam essas desigualdades. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.